quando você para analisar a situação fiscal dos estados e dos municípios, a gente vê um cenário, tipo, muito pior que o da federação, gente. A primeira questão dos estados, que a gente só tem um estado com um crédito A no Tesouro, né, que é o Espírito Santo, que foi um estado que quebrou primeiro. A gente tem o Maranhão, o Roraima e outros estados com dívidas públicas e dívidas previdenciárias absurdas. Muitos estados hoje, acho que pelo menos uns 10, estão comprometidos com folha de pagamento de inativos. E quando você olha para a questão municipal, você vê uma situação idêntica, cara, com municípios endividados, municípios de 5 mil habitantes, que tem o orçamento público como principal fonte de renda das cidades, e nas grandes metrópoles, nas capitais, nós temos uma bomba relógio em andamento, que é o transporte público. Porque, gente, vocês não podem parar o transporte público por um ano e achar que não vai ter um retorno no ano seguinte. Então, eu queria entender como você vê essa situação fiscal dos estados e municípios. Olha, os governos subnacionais têm o mesmo status que o governo federal no Brasil. Então, o município, o governo do estado e o governo federal, eles têm o mesmo status. Mas o nosso modelo federativo acaba fazendo com que todos os riscos e custos recaiam sobre a União. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro, né? Entrou no regime de recuperação fiscal, ficou sem pagar dívida durante um bom tempo, agora está querendo renovar o regime de recuperação fiscal e não cumpriu as contrapartidas que foram exigidas pelo governo federal, que eram fazer uma reforma da Previdência no Estado. O Rio tem muito funcionário público, né, porque foi capital do país, então precisava aprovar uma reforma da Previdência, privatizar a companhia, a SEDAI, né, de saneamento. Não fez nada disso, continuou dando reajustes, continuou dando incentivo fiscal e está numa situação pior do que estava quando entrou no regime de recuperação fiscal. Então existe aí um problema de moral hazard, de risco moral. Sempre o governo federal acaba socorrendo os governos subnacionais. Há como escapar disso? No nosso modelo federativo atual não dá. Por quê? Porque os estados corretamente em 1997, foram proibidos de emitir dívida pública própria. Era uma confusão, porque São Paulo emitia títulos, Rio de Janeiro emitia títulos e outros, né? Você tinha os bancos estaduais também financiando o governo. Então, isso era uma confusão que foi resolvida com o fechamento da maior parte e venda da maior parte dos bancos estaduais, o Banespa, em São Paulo, que era o maior símbolo, né? Um símbolo, inclusive, do estado, da cidade, foi vendido. Alguns estados ainda permanecem tendo, por exemplo, o BRB, você tem o Banrisul também, no Rio Grande do Sul, no Espírito Santo também, ainda permaneceram, mas são poucos, né? Então foi feito um saneamento lá no final dos anos 90 que ajudou os estados sobreviverem daquele período para cá, ou seja, lá se vão quase mais de 20 anos, né? E nesses mais de 20 anos, os problemas foram de novo se avolumando, porque a dívida que a União assumiu, ela falou, tudo bem, estados, olha, me dá aqui a sua dívida, né? Eu vou assumir essa dívida e vocês ficam me devendo. Só que os estados sempre reclamam da taxa de juros, reclamam que já pagaram tudo que deveriam pagar, porque incidiu juros sobre juros, né? Como se não soubessem. Então, houve várias leis complementares, uma delas mais recente, que trocou o chamado indexador da dívida, né? Então, reduziu a correção da dívida, inclusive retroativamente, beneficiou muito o município de São Paulo, vale dizer, e esses ajustes vão sendo feitos ao longo do tempo. Durante a crise agora, foi editada uma lei também, uma lei complementar, número 173, para tentar ajudar os estados. Olha, fiquem sem pagar dívida, desde que vocês não contratem pessoal, não deem reajuste salarial, tá tudo bem, e depois da crise a gente conversa, né? Além disso, foram transferidos recursos a título de compensação de perda de receita, no caso dos fundos de participação, porque, só um parênteses, os fundos de participação, o que eles são? São uma forma que a União tem de partilhar impostos que pertencem às três esferas de governo, que é o imposto de renda e o IPI. Então, a parcela dos estados, como isso é arrecadado pela Receita Federal, existe o fundo dos estados e o fundo de participação dos municípios, onde esses recursos são partilhados. Como a economia está indo mal, a arrecadação também vai mal, de todo mundo, inclusive da União.
e o imposto de renda e o IPI tendem a ter uma arrecadação ruim, as transferências diminuem. O governo editou uma medida provisória 938, para compensar os estados no âmbito desses fundos. E, além disso, o Congresso aprovou mais 60 bilhões de reais, além de gastos transferidos fundo a fundo, né, do Fundo da Saúde para o Fundo da Saúde dos governos estaduais e municipais, para fins de gastos no combate à Covid, que foram ações importantes. Agora, como fica depois que passar essa tempestade? Depois que passar essa tempestade, os estados vão estar numa situação pior, porque vão querer continuar não pagando dívida, alguns vão ter feito medidas equivocadas, como, por exemplo, aumento de gastos não relacionados à Covid, e não vai ser fácil escapar de uma nova repactuação, uma nova renegociação. O que se espera dessa vez? Que as coisas sejam feitas na ordem inversa. Primeiro, exige do Estado o compromisso e a realização de medidas de ajuste fiscal, de controle da despesa. Depois, dá o benefício. Se você faz o contrário, é cometer o erro que vem sendo cometido nos últimos anos. Então, como você disse, Gelson, o problema é mais grave até do que o da União, porque os estados e municípios têm menos instrumentos para lidar com essa situação. A União, em última instância, tem a dívida. Ela vai emitindo dívida, vai aumentando o custo. Por enquanto, até reduziu por conta da queda da Selic. Se a gente pegar o custo médio da dívida total do estoque, ele está estacionado no acumulado em 12 meses, em algo como 8,7%, né? Mas se a gente pegar um prazo maior, pegar desde 2016 para agora, o custo médio vem acompanhando a queda da Selic, né? O que se espera é que esse momento particular aqui que nós estamos vendo, como eu respondi na pergunta anterior, ele seja amenizado, seja dissipado, esse risco, né, seja dirimido por uma sinalização mais clara do governo a respeito do que será a política fiscal a partir do ano que vem.